Você sabia que entender os detalhes da fisiologia pulmonar pode ser a diferença entre ficar tranquilo na frente do ventilador ou ficar assustado e travado? Hoje eu vou te explicar um conceito básico sobre ventilação mecânica e eu quero te perguntar se você está pronto para descomplicar um pouco, para tirar. Eu gosto de dizer, para trazer a simplicidade após a complexidade e, consequentemente, tá seguro para poder fazer uma ventilação mecânica lá na beira do leito. Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, eu quero te perguntar, você conhece o termo alostasia? Na minha opinião, esse é um dos grandes problemas que as pessoas não entendem e surtam durante a ventilação mecânica. Talvez a palavra surtar seja demais, mas o fato é que muitos e muitos novos médicos e médicos antigos precisam entender que quando você acopla um paciente na ventilação mecânica, você precisa entender 3 argumentos. Primeiro, obviamente, a fisiologia. Afinal de contas, é a base para todo o conceito. Eu não vou entrar aqui hoje no mérito de complacência, nada, driving pressure, nada disso. A minha intenção é te ensinar algo mais amplo do que isso, mas muito mais aplicável. Depois de fisiologia, você precisa entender a fisiopatologia. Não tem como eu querer ventilar um paciente com DPOC sem saber o que o DPOC faz no pulmão. Não tem como eu ventilar um paciente com edema agudo de pulmão sem saber o que o edema agudo de pulmão faz no pulmão. Ou seja, entender a fisiopatologia faz parte da base de fazer uma ventilação mecânica assertiva. E por isso que eu falo muito que ventilação mecânica não é sobre o ventilador. Ventilação mecânica é sobre o paciente. E ser sobre o paciente é entender a fisiologia, entender a fisiopatologia da doença que levou ele à ventilação mecânica. E aí você entra no terceiro conceito, que é a alostasia. O que é a alostasia? De um jeito mais simples possível, a alostasia é a nova fisiologia que acontece naquele paciente após o processo de doença ter se instalado. Exemplo prático, um paciente com DPOC, cheio de áreas de enfisema, cheio de áreas de espaço morto. Esse paciente não tem mais uma fisiologia. Eu nem estou falando desse paciente no YouTube, eu estou falando dele lá na casa dele. Ele tem agora uma condição alostásica, que é como ele convive com a doença, é a nova fisiologia do pulmão dele. E por que é tão importante você entender isso? Porque na hora que você estiver com um paciente com DPOC, você não tem que ter, por exemplo, como meta de CO2, uma PaCO2 de 45, de 40. Eu vejo muita gente deixando o paciente sedado, deixando o paciente ventilando DPOC de maneira desconfortável, porque está querendo trazer para a fisiologia. Está se esquecendo da fisiopatologia e está se esquecendo da alostasia. Um paciente com DPOC, ele convive com hipoxemia, ele convive com hipercapnia. Então eu preciso entender qual é este momento do meu paciente novamente. Se ele é assim em domicílio, se ele é assim no dia a dia, se a alostasia dele é essa, a minha meta não pode ser a meta fisiológica. Espero que não esteja ficando confuso, mas é muito importante que você entenda isso. Porque isso vai fazer com que você mude completamente a sua visão durante a ventilação mecânica. Eu preciso que você entenda que as metas da ventilação mecânica, num paciente que tem doenças, elas vão mudar. E muitas vezes, a maioria das vezes, elas serão totalmente individualizadas. E como você vai fazer para acoplar isso na ventilação mecânica? Conhecendo o paciente. Conhecendo o paciente é coletando a história, ficando do lado dele, fazendo ajuste de ventilação mecânica, baseado não no ventilador, mas no que seu paciente tem. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. É aqui que você precisa explodir seu cérebro. Você não ajusta o ventilador baseado no ventilador. Você ajusta o ventilador baseado no seu paciente. E aí você precisa entender de fisiologia, entender a fisiopatologia da doença, entender como agora você está, qual o conceito alostásico que você está. De novo, eu sei, parece meio xarope, meio começa de faculdade, ficar fisiologia, mas se você pegar esse vídeo e entender ele, eu te garanto, levar ele para a beira do seu leito, você tem uma nova condição, você consegue pensar completamente diferente e a ventilação mecânica vai se tornar uma ventilação mecânica muito mais suave, o estresse vai ser muito menor. E mesmo que você não tenha grandes habilidades de ventilação mecânica, você vai enxergar um caminho para manejar esse paciente, manipular esse ventilador de maneira assertiva e, consequentemente, muito mais segura. E agora que você já conhece bastante sobre todo esse conceito, eu vou te fazer um convite. Eu quero te dar um e-book de ventilação mecânica, do nosso curso de ventilação mecânica. O link vai estar aqui embaixo. Você vai clicar e vai ganhar o nosso e-book de ventilação mecânica, que é pautado em todos esses argumentos que eu trouxe para você e muito mais. São 39 capítulos
bem curtinhos, bem dinâmicos, bem didáticos, para você ler aquilo, levar para plantão e, acima de tudo, entender ventilação mecânica de uma forma completamente nova, muito mais fácil, muito mais prática e aplicável. É só clicar aqui na descrição, em algum lugar, pega esse e-book e eu tenho certeza que a gente pode começar uma jornada nova. Um abraço!